Dois irmãos e um golpe no Velho Oeste. Em meio ao pó e à corrupção de uma cidade esquecida pelo tempo, surgem dois rostos desconhecidos, Eli e Jonah Hayes. Viajantes, trambiqueiros e sobreviventes, os irmãos carregam cicatrizes do passado e uma proposta audaciosa: aplicar o maior golpe de suas vidas em um lugar onde homens morrem por muito menos. O alvo: Clint McGraw, o Barão do Condado, uma sombra com nome e sangue em todas as esquinas do Oeste. Entre charadas, seduções e promessas quebradas, o plano se desenrola enquanto cada passo leva os irmãos mais fundo em um jogo mortal. Jonah se encanta por Rose McGraw, a filha rebelde do tirano, enquanto Eli, assombrado por antigos pecados, traça rotas para um futuro que talvez nunca exista. Mas o Velho Oeste é terra de traições silenciosas e revelações ruidosas. Quando o ouro começa a brilhar, os aliados mostram seus verdadeiros rostos. E no final, entre fogo cruzado e poeira, só restará quem tiver coragem de pagar o preço do próprio destino. Num lugar onde a lei custa caro e a traição sai de graça. Hora de fazer história. Não vamos desistir tão fácil. Ninguém engana McGraw. 2 vezes. Não confio em forasteiros. Principalmente os bonitos. 3 trancas, um capanga armado. Vai dar trabalho. Você veio por mim ou pelo meu pai? E se eu disser pelos 2? É agora ou nunca, irmão. Estão roubando o senhor, chefe. Eli! Não me deixa sozinho aqui. Chega! Isso acaba aqui e agora. Guarda essa arma, pai. Hoje você perdeu do jeito mais difícil. No fim, sobrou ouro. Mas faltou alma. 2 irmãos. Um golpe. E nenhum caminho de volta. Era um entardecer seco e silencioso quando 2 forasteiros surgiram no horizonte empoeirado. As silhuetas, montadas em cavalos exaustos, cortavam o calor estagnado como fantasmas sem túmulo. Eli e Jonah Hayes, irmãos de sangue e cicatriz, atravessaram os portões imaginários da cidade de Dust Creek, onde cada esquina parecia observar e cada sombra carregava um segredo. A cidade sussurrava, não com vozes, mas com olhares, com janelas que se fechavam ao som de esporas, com mãos que tremiam ao servir um copo, e havia um nome que pairava sobre tudo: Clint McGraw. McGraw não era apenas um homem, era o saloon na praça principal, era o xerife submisso, eram as terras que se estendiam até onde os olhos já desistiram de ver. Ele era o medo vestido de linho, e ali ninguém o contrariava, ninguém até agora. Eli, o mais velho, observava em silêncio. Seus olhos, experientes, decifravam os padrões invisíveis do poder. Jonah, por outro lado, sorria. Um sorriso de quem já enganou padres, coronéis e até a morte por 3 vezes, ou assim ele dizia.
Para eles, Dust Creek era só mais uma oportunidade, mais um jogo para ser vencido. Mas o jogo começara antes mesmo de descerem dos cavalos. Na varanda do salão, um velho bêbado se calou ao vê-los. No ar, o cheiro de pólvora seca e promessas quebradas. Jonah apostou que ali, naquela cidade dominada por um homem só, havia ouro escondido. E Eli sabia, se havia ouro, havia guarda. E se havia guarda, havia um plano a se traçar. Naquela noite, sem levantar suspeitas, os irmãos dormiram num dos quartos acima do salão, o próprio covil de McGraw. Lá embaixo, risos, apostas e olhos atentos. Eli ouviu passos pesados às 3 da manhã. Não era só o chão que rangia, era a cidade inteira avisando. Aqui ninguém entra sem deixar algo para trás. E ainda assim, eles entraram. E a cidade continuava a sussurrar. O sol nem havia subido quando Eli desceu as escadas rangentes do salão. A madeira velha estalava sob suas botas, mas ele caminhava com o silêncio de quem já aprendeu a sobreviver entre inimigos. A noite anterior deixara mais do que cansaço. Havia algo nos olhos dos homens ali. Uma tensão invisível, como se esperassem que tudo explodisse a qualquer momento. O salão de McGraw não era apenas um lugar de bebidas e jogos. Era o centro nervoso da cidade. Cada garrafa derrubada, cada ficha apostada, cada tapa na mesa. Tudo era registrado, observado, armazenado em silêncio por olhos invisíveis. Eli pediu café. O atendente, um rapaz magro de mãos trêmulas, serviu sem fazer perguntas. Mas os olhos dele desviavam para algo atrás do balcão sempre. Como se soubesse que aquele lugar tinha ouvidos. E tinha mesmo. Foi então que ele apareceu. Thorne, o segurança pessoal de McGraw. Alto, corpulento, rosto deformado por uma cicatriz, que cruzava do olho ao queixo. Ele não falava, só observava. E naquele instante, ele olhou para Eli, longamente, como quem já reconhece o cheiro de problema. Jonah surgiu em seguida, camisa aberta, sorriso fácil, cumprimentando um grupo de homens armados com um aceno de quem não tem medo. Ou finge. Bem, ele se sentou ao lado do irmão e sussurrou: "O ouro tá aqui. Vi 3 carregamentos saindo dos fundos ontem à noite, e tem mais. Ouvi dizer que McGraw guarda o grosso dentro do próprio salão, num cofre, pesado, trancado, quase lendário." Eli não respondeu. Apenas olhou em volta. Cada garrafa refletia a luz do sol entrando pelas janelas, mas também refletia silhuetas que não se moviam com o resto do salão. Gente vigiando, gente de McGraw. "O cofre?" murmurou Eli. "Onde?" "Salinha nos fundos, protegida por Thorne e mais 2. Ninguém entra lá, nem a filha dele." A menção de Rose McGraw foi breve, mas carregada. Jonah não precisava dizer que já tinha um plano em mente. Ele sempre tinha. Era rápido com palavras, mas ainda mais rápido com promessas. E Eli sabia. Esse era o verdadeiro perigo. Naquela tarde, os irmãos se dividiram. Jonah ficou no salão, jogando cartas e espalhando histórias. Falava em voz alta, como quem quer ser ouvido. Que vinham do Texas, que tinham negócios com o governo federal, que procuravam terras para investir. McGraw, mesmo sem aparecer, ouvia cada palavra através de seus homens. Eli seguiu pelas ruas, quentes de Dust Creek. Observou a rotina, carregamentos, horários, quem entra e quem sai. Cada movimento era calculado. Ele anotava mentalmente as trocas de turnos, os atalhos nos becos, a posição da sala dos fundos. Em silêncio, traçava um mapa invisível da cidade. No fim do dia, quando os 2 se encontraram atrás do estábulo, tinham mais do que pistas. "São 3 carregamentos por semana", disse Eli. "Terça, quinta e sábado. Todos saem com escolta. Mas o que entra direto para o cofre, não passa pelo banco." McGraw não confia em ninguém. E com razão, Jonah sorriu. "Vamos pegar ele pelo orgulho." "Não, pelo ouro." O plano começava a tomar forma, mas antes de executá-lo, precisavam se infiltrar mais, ganhar confiança, ou ao menos criar. A ilusão disso foi naquela mesma noite que Jonah se aproximou de Rose McGraw. Ela estava na sacada do andar de cima,
bebendo sozinha, olhos perdidos no deserto. E Jonah, com seu charme perigoso e palavras doces, subiu até ela. Lá embaixo, Eli assistia da rua. Sabia que o jogo estava começando de verdade. E nesse jogo, cada passo mal calculado podia custar mais do que a vida. Podia custar o golpe inteiro. Rose McGraw era tudo o que Dust Creek não era. Viva, inquieta, pulsante. Seus olhos, verdes e cortantes, viam mais do que deixavam transparecer. Ela era o tipo de mulher que sabia onde estava pisando mesmo com os olhos fechados, e isso tornava cada aproximação um jogo arriscado. Jonah sabia disso. E mesmo assim subiu até ela naquela noite, guiado mais pelo instinto do que pela razão. Chegou devagar, sem anunciar sua presença, apenas se encostando na madeira da sacada como se aquele lugar sempre tivesse sido seu. Bonita à vista daqui, disse, sem encarar diretamente. Rose não respondeu. Apenas tragou o cigarro até o filtro e o jogou no escuro. Mas acho que a vista é mais bonita de onde você veio, continuou ele. Me deixa adivinhar. Você odeia essa cidade, odeia seu pai e odeia essa vida. Ela sorriu sem olhar. Você é mais previsível do que aparenta. E você é menos fria do que finge ser. Agora ela o olhou. Um segundo a mais do que o necessário. Jonah sentiu a tensão no ar mudar. Um fio invisível se formando entre os dois. Mas ele sabia, não podia confiar. Nela, muito menos, e ainda assim precisava se aproximar. Sou Jonah, estendeu a mão. Eu sei quem você é. Ela não apertou. E sei por que está aqui. As palavras caíram como balas. Por um instante, Jonah hesitou. Mas Rose virou de costas indo para dentro do quarto. Se quiser viver mais uma semana, não me subestime. A porta se fechou. Enquanto isso, Eli vigiava da escuridão. Viu a interação dos dois, viu o movimento dos homens de McGraw no salão, viu até o momento exato em que Thorne subiu as escadas como uma sombra gigantesca e parou diante do quarto de Rose. Ele não bateu, só esperou. Como um cão de guarda. Eli. Anotou isso. Tudo era uma pista. Tudo era parte do quebra-cabeça que ainda precisava montar. Mais tarde, no quarto que dividiam, os irmãos conversaram em voz baixa. Ela sabe, disse Jonah, jogando o chapéu na cadeira. Claro que sabe. Ela cresceu no meio das serpentes. Acha que vai contar para o pai? Ele pensou por um segundo. Não agora. Por quê? Porque ela está com raiva. E gente com raiva não segue ordens, nem mesmo as do próprio sangue. Houve silêncio. Depois, Eli pegou o papel onde desenhava o mapa do salão, apontou com o dedo. Aqui é a sala do cofre. Precisa de 2 códigos, um numérico e uma chave de latão. A chave fica com McGraw, o código provavelmente com Thorne. E se a gente for esperto, pode conseguir os 2 sem que eles saibam, murmurou Jonah. Vamos precisar de mais do que esperteza. Vamos precisar de tempo. Mas Dust Creek era impiedosa com quem esperava demais. E naquele exato instante, na casa do outro lado da rua, alguém observava pela janela. Um homem velho, encurvado, com um olho de vidro e uma cicatriz no pescoço. Ele os conhecia, sabia quem eram, e sabia o que vinham fazer. E no Velho Oeste, os fantasmas do passado cavalgam mais rápido do que se imagina. No fim da rua principal de Dust Creek, entre uma chapelaria abandonada e a ferraria desativada, havia uma casa que ninguém visitava. A madeira estava rachada, as janelas sempre fechadas, e um cheiro de ferrugem pairava no ar mesmo sem chuva. Mas por trás daquela fachada esquecida, vivia alguém que nunca esqueceu. Otis Calder, o homem da cicatriz. Calder fora caçador de recompensas em outra vida, em outra época, e conhecia os irmãos Reis como poucos. Conhecia, porque já havia perseguido Eli pelo deserto escaldante do Arizona, quando ele ainda atendia por outro nome, carregando um preço alto pela cabeça. A cicatriz no pescoço foi cortesia daquele encontro. E agora, ao vê-los caminhando pelas ruas de Dust Creek, Calder sentiu a velha sede retornar. Não era apenas vingança, era oportunidade. E talvez, se jogasse bem suas cartas, poderia lucrar com isso. Enquanto isso, no salão, Jonah continuava seu teatro. Ria alto nas mesas, de pôquer,
Fingia embriaguez, contava mentiras com tanta fluidez que quase se convencera delas. Mas o olhar de Thorne nunca se afastava dele, como se soubesse que, sob o sorriso, havia veneno. E Lee, por sua vez, passava os dias vagando. Tornou-se presença constante nos estábulos, conversando com cocheiros, observando as rotas dos carregamentos. A cidade aos poucos o aceitava, ou ao menos deixava de notar sua presença. Era assim que ele gostava, invisível. Mas naquela tarde alguém rompeu esse padrão. Otis Calder, com suas botas gastas e o olhar torto, entrou no salão. Parou na porta como quem invade uma igreja, e o silêncio se espalhou aos poucos, como óleo derramado. Seus olhos encontraram os de Eli. E naquele instante o tempo pareceu parar. Eli não reagiu. Apenas encarou de volta. Jonah, no fundo, notou o movimento e ficou de pé com a mão próxima à cintura. Mas Calder sorriu. Um sorriso podre, mas calculado. Bem, se não são os irmãos milagrosamente vivos, disse alto o suficiente para ser ouvido, baixo o suficiente para parecer casual. Thorne se virou. Não estou aqui para confusão, completou Calder. Só para jogar umas fichas. E talvez conversar depois. Sentou-se, pediu o uísque, e como se nada tivesse acontecido, começou a jogar. Mas a mensagem estava dada. Mais tarde, naquela mesma noite, Calder interceptou Eli nos fundos do salão. Não houve armas, ainda. Apenas palavras entre dois homens que já tinham se olhado pelas miras. Sabe que eu podia te entregar agora mesmo, disse Calder, acendendo um charuto. Então por que não faz? Porque vocês vão fazer alguma besteira grande aqui. E eu quero um pedaço. Informação, ouro, o que for. Só quero saber antes que todo mundo saiba. Eli o encarou. E se dissermos que não tem golpe? Calder riu. Então é pior. Significa que vocês estão fugindo. E gente que foge sempre é mais fácil de negociar com o acordo não foi feito naquela noite. Mas uma nova variável havia entrado no jogo. E nos becos de Dust Creek, o destino começava a se reescrever. Mais uma vez, à sombra de um velho inimigo. Acordar vivo em Dust Creek era por si só uma vitória. Mas naquele amanhecer, tudo parecia mais frágil. O vento trazia areia demais, os cavalos estavam inquietos e o salão abriu mais tarde do que o costume. Havia algo no ar, algo que até os pássaros pareciam evitar. No quarto apertado que dividiam, Eli e Jonah estudavam o mapa desenhado à mão. Havia anotações por toda parte, horários, nomes, turnos. Era o início de um plano maior. Um esquema tão arriscado quanto ousado. Mas ainda lhes faltavam duas peças-chave, a chave de latão e o código numérico do cofre. Thorne é o problema, disse Eli, com a calma de quem já enfrentou problemas piores. Ele não bebe, não fala, não se distrai. Todo mundo tem um ponto fraco, rebateu Jonah. A gente só precisa encontrar o dele, ou criar um. Do outro lado da cidade, Calder também se mexia. Instalado na ferraria abandonada, ele começava a costurar seu próprio jogo. Não confiava nos irmãos Reis, mas confiava menos ainda em McGraw. E se havia algo que Calder sabia fazer, era apostar no caos certo. Enquanto isso, no salão, McGraw finalmente aparecia. Um homem de postura, ereta, barba impecável e olhos que pareciam medir o valor de cada pessoa com um único olhar. Ele não falava em público, falava através dos outros. Mas naquela manhã, quebrou o padrão. Chamou Jonah para uma conversa particular. A sala de McGraw era diferente de todo o resto do salão. Limpa, luxuosa, com livros de capa dura e móveis importados. Mas o que chamava a atenção era o quadro atrás, da escrivaninha, uma pintura de uma mina em chamas com homens correndo sob o céu vermelho. Um lembrete constante de que tudo tem um preço. Seu irmão é calado demais, disse McGraw servindo 2 copos. E você fala demais. Jonah sorriu, controlando o ritmo da respiração. Compensação. A gente se equilibra. McGraw não. Riu. Apenas bebeu e encarou o copo como se procurasse respostas no fundo âmbar. E me diga, o que o governo federal quer com uma cidade esquecida como Dust Creek? Jonah hesitou, por um instante. Depois respondeu. Avaliação de ativos minerais. As terras aqui podem ter mais valor do que parece, e o senhor é o dono de metade delas.
McGraw inclinou a cabeça, como quem aprecia uma boa mentira. Mas, antes que pudesse falar mais, Thorne entrou na sala sussurrando algo em seu ouvido. McGraw assentiu e dispensou Jonah com um aceno. O jogo começava, mas ninguém sabia ao certo quem estava movendo as primeiras peças. Naquela tarde, Eli encontrou Calder na estrebaria. "Vamos cortar um acordo", disse Calder sem rodeios. "Me dá 10% do que roubarem, e eu garanto que McGraw não fique, sabendo até vocês estarem longe." Eli não respondeu, mas não negou. "E se tentarem me passar a perna?" continuou Calder, tirando do bolso uma estrela enferrujada de xerife. "Eu ainda tenho amigos com crachás e sede de recompensa." Jonah apareceu minutos depois, e ali no fedor de cavalo e couro velho, os 3 homens selaram uma aliança desconfiada, o tipo de pacto que só funciona quando todos sabem que pode ser quebrado a qualquer momento. No céu, as nuvens começavam a se formar. Um presságio. Em algum lugar da cidade, Rose McGraw observava tudo, sem ser notada, sem emitir som, como uma sombra com nome. O jogo começara. E ninguém sairia ileso. Terça-feira amanheceu com céu nublado, o que para Dust Creek era raro e desconfortável. Os moradores pareciam mais atentos, os cavalos mais impacientes e os homens de McGraw mais armados do que o habitual. A cidade sabia instintivamente que terça era dia de transporte. Era sempre assim. Ao nascer do sol, 3 homens a cavalo saíam pela porta lateral do salão, puxando uma carroça coberta. Passavam pela rua principal como se estivessem apenas levando feno. Mas todos sabiam o que havia debaixo da lona. Barras de ouro, embrulhadas e lacradas, prontas para serem distribuídas entre os postos de McGraw, espalhados pelo território. Eli estava lá, não em pé nem na frente, mas no telhado de um prédio abandonado, com luneta artesanal feita por um velho conhecido do Novo México. Dali, ele via tudo. O caminho exato, os pontos cegos, o tempo entre a saída e a volta. Nada escapava. Nus. Chão Jonah jogava cartas com 3 homens de fora. Estranhos. Falavam pouco, bebiam menos ainda, e estavam interessados demais em saber quando o carregamento passava. Jonah fingia ignorância, mas anotava mentalmente os rostos. Eles não. Eram qualquer coisa. Eram concorrência. E foi nesse clima de tensão silenciosa que o transporte saiu do salão. Thorne, como sempre, montava à frente. Sem expressão, com uma escopeta nas costas e olhos que pareciam fuzilar até as pedras da rua. Atrás, 2 dos homens mais leais de McGraw. Um deles conhecido como Harlan, um ex-confederado que acreditava que todos deviam algo a ele. Ele os seguiu. Não pelas ruas, mas pelos telhados. Viu a carroça fazer a curva ao sul, em direção à trilha dos burros, onde os barrancos davam cobertura. Era sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo ritual. E isso era bom. Rotina era previsível, e previsibilidade era vulnerabilidade. Mais tarde, os irmãos se encontraram na ferraria abandonada. Calder já os esperava, com um mapa antigo sobre a mesa e 3 canecas de café. "Os carregamentos vão até o posto Dawson", explicou ele, apontando para uma marca no papel. "Mas não ficam lá. Eles só descarregam, trocam a carroça e seguem. É uma forma de despistar. Esperta, mas já desgastada." "Então o ouro não sai da cidade", disse Eli. "Não antes de sábado. Sábado é quando vai tudo embora." Num comboio maior, protegido, rápido, sem paradas, Jonah assobiou impressionado. 3 dias até sábado, e então... Adeus, ouro. Calder o corrigiu. Adeus, oportunidade. Naquela noite, Jonah voltou ao salão. Rose estava no balcão, sozinha, bebendo algo forte. Thorne a observava de longe, fingindo ser só mais um cliente. Mas Jonah sabia. Ele era sombra. E sombras nunca se distraem. "Voltei", disse Jonah, sorrindo ao se aproximar dela. "Você nunca foi", respondeu Rose, sem virar o rosto. "Pensei que talvez quisesse me ver de novo. Eu te vi o suficiente para saber que você mente." Até dormindo. Houve silêncio. Depois ela completou. "Mas eu gosto de mentirosos.
Eles mostram o que os outros escondem. Jonah sentou-se ao lado dela, sem tirar os olhos de Thorne. E você? Tá do lado de quem? Do meu, só do meu. E ali, naquele instante, Jonah entendeu. Rose era uma bomba, e só restava saber se ela explodiria a favor ou contra. O transporte havia partido. A contagem regressiva começara, e os irmãos sabiam. Tinham 3 dias para fazer o impossível. Quando a mentira começa a parecer verdade, o perigo deixa de estar na arma e passa a viver no olhar. Eli sabia disso. Jonah vivia disso. E agora, com o transporte do ouro mapeado e os dias contados até o grande comboio de sábado, os irmãos Reis colocariam em prática a peça mais delicada do golpe, a farsa federal. O plano era simples no papel, mas suicida na execução. Se passariam por agentes do governo, enviados para fiscalizar as atividades econômicas de Dust Creek sob ordens diretas de um departamento inexistente, criado especialmente para aquela encenação. A justificativa? Suposta movimentação irregular de metais preciosos em terras sob disputa territorial. O truque exigia documentos, selos, até uma linguagem burocrática convincente. Jonah cuidou disso com maestria, falsificando um conjunto de papéis tão perfeitos que até Eli se impressionou. Uma cópia seria deixada com o xerife, outra entregue diretamente a McGraw. Era um jogo de risco e confiança forjada no fogo. Na manhã de quarta-feira, Jonah apareceu no escritório do xerife com um colete azul escuro, botas engraxadas e a autoridade de quem acredita no próprio disfarce. Eli esperava do lado de fora, observando. Departamento Federal de Comércio Territorial, disse Jonah ao xerife entregando o envelope selado. Mandado de inspeção sobre fluxo e extração de metais nos condados do Sul. O xerife, um homem de meia-idade com mais gordura que coragem, olhou os papéis com olhos semicerrados. Sua mão tremia levemente. Sabia que qualquer movimento errado poderia colocá-lo contra McGraw, mas também temia o governo, como todos ali. Eu não fui informado de nada, murmurou ele. Claro que não, rebateu Jonah, com um sorriso profissional. Informações desse tipo circulam em alto escalão. Sua função é apenas colaborar. E, claro, manter sigilo absoluto. A menção ao sigilo teve o efeito esperado. O xerife assentiu, devolveu os papéis e os acompanhou, pessoalmente até o salão, onde uma reunião com McGraw havia sido solicitada. McGraw os recebeu com a mesma frieza de sempre. Suas mãos repousavam sobre a mesa, ao lado da pistola reluzente. Rose estava ali no canto da sala, como quem finge estar entediada, mas tudo em seus olhos dizia que prestava atenção em cada palavra. Fiscalização federal, é? Murmurou, McGraw folheando os documentos. Estranho. Não vi nada disso passar pelas mãos do governador. Por que não passou? Respondeu Jonah. Operações diretas da capital. Alguns nomes importantes começaram a questionar o fluxo de ouro não declarado. E o senhor está no topo da lista. Houve um segundo de silêncio que pareceu uma eternidade. Thorne, parado atrás da porta, deu um passo à frente. Mas McGraw ergueu, a mão mandando-o parar. Vocês têm algum prazo? Sexta-feira. Precisamos de acesso aos registros, rotas e, claro, ao cofre. O pedido caiu como dinamite no ambiente. Até Rose levantou os olhos, mas McGraw sorriu. Um sorriso que não tocava os olhos. Muito bem, senhores. Terão o que precisam, mas saibam, qualquer tentativa de enganar essa cidade será tratada como traição. E traição aqui é punida com morte lenta. Jonah manteve o sorriso. Não esperamos menos. Quando saíram da sala, Eli soltou o ar devagar. Não era medo. Era tensão acumulada, como pólvora seca. Ele não acreditou, disse. Claro que não, respondeu Jonah. Mas vai fingir que sim. E é isso que precisamos. O teatro estava montado. A próxima cena seria no coração do Império, dentro do cofre. E agora, o tempo era o maior inimigo. Às vezes, o ouro mais perigoso é aquele que nunca brilha. O cofre de McGraw, enterrado nos fundos do salão, guardava muito mais do que barras preciosas. Ele guardava segredos.
e cada segredo tinha peso de chumbo. Tenso, silencioso, letal. Quinta-feira amanheceu cinzenta. Não havia sol, só um calor abafado e uma inquietação que parecia se espalhar como peste. Eli caminhou sozinho pela cidade sem pressa. Observava os becos, os telhados, as mãos dos homens armados. Dust Creek parecia em transe, como se soubesse que algo se aproximava, mas ainda não sabia de onde. Na ferraria abandonada, Calder os esperava com uma informação nova. Havia conseguido um desenho rudimentar do sistema de fechaduras do cofre. Não era perfeito, mas confirmava o que Eli suspeitava. O sistema era duplo. A chave de latão ficava sempre com McGraw, presa por uma corrente oculta sob a camisa. O código, segundo Calder, era digitado por Thorne em uma sequência quase ritualística, sempre na presença do patrão. Mas havia mais. A sala do cofre tem um alçapão, disse Calder. Um compartimento extra, abaixo do piso. Alguns dizem que é onde McGraw guarda o que não pode ser tocado. Coisas que não são vendidas nem mostradas. Como o quê? Perguntou Jonah. Cartas, contratos, diários, relíquias, nomes, evidências. Eli entendeu de imediato. Aquilo podia ser mais valioso do que o próprio ouro. Documentos que mantinham aliados em silêncio, que compravam xerifes, que forjavam a história da cidade. Aquilo era o verdadeiro império de McGraw. Mudança de plano, disse Eli. Vamos levar os dois, o ouro e os segredos. Naquela tarde, Jonah voltou ao salão sob o disfarce da inspeção federal. Exigiu ver os registros e passou horas na sala dos fundos, com Thorne vigiando cada movimento. Fingia preencher formulários, mas na verdade estava mapeando o local. Contava passos, anotava sons, observava padrões. Thorne nunca falava, mas olhava, sempre. E nesse olhar havia uma certeza. Ele sabia que Jonah mentia, mas ainda não sabia por quê. Durante a inspeção, Rose apareceu. Cuidado onde pisa a gente, sussurrou ao se aproximar. Às vezes, a verdade é mais perigosa que a mentira. Eu pensei que você gostasse de perigo, rebateu Jonah sem olhar. Gosto, mas odeio covardes. Ela se afastou, mas antes de sair, deixou cair um pequeno papel entre as páginas de um dos livros de contabilidade. Jonah pegou discretamente. Era uma anotação manuscrita. Alçapão só abre com alavanca atrás da estante. 3 livros: Bíblia, Machado, Gênesis. Ela sabia de tudo, e de algum modo estava ajudando, ou apenas jogando com eles. À noite, os irmãos se encontraram novamente com Calder. O velho caçador estava inquieto. Vocês estão indo longe demais. Uma coisa é roubar ouro, outra é se meter com os podres. De McGraw, isso não é só traição, isso é suicídio político e pessoal. Então recue, disse Eli sem piscar. E perder 10%? Nem morto. Calder ficou. E agora, oficialmente, também fazia parte do segredo de chumbo. O plano final começava a tomar forma. Sexta-feira seria o dia da ação, a noite do golpe, e Dust Creek jamais seria a mesma. A sexta-feira começou antes do sol. O vento parecia sussurrar nas ruelas, espalhando poeira e presságios. O dia do golpe havia chegado, e com ele a tensão ganhava corpo, densa, quase palpável. Cada passo, cada olhar, cada som carregava a sensação de que o mundo podia desabar a qualquer instante. Eli acordou primeiro. Vestiu-se em silêncio, verificou as armas, amarrou as botas com firmeza e olhou pela janela. Dust Creek ainda dormia, mas não por muito tempo. Na ferraria, Calder já os esperava com mapas abertos, munição organizada e olhos vermelhos de insônia. Está tudo pronto, disse ele. Se for para fazer, tem que ser hoje. Amanhã o comboio leva tudo, e se falharem, bom, não vai ter ninguém vivo para se preocupar com isso. Jonah chegou em seguida, mais pálido que o normal. Pela primeira vez em dias, estava sem o sorriso. Ele sabia o que estava em jogo, e sabia que bastava um erro, um detalhe, para que todo o plano desmoronasse sob tiros e fogo. A entrada é pela porta dos fundos do salão, explicou Eli. Durante a nova inspeção, Jonah vai manter Thorne ocupado no escritório, revisando os livros.
Eu entro, aciono a alavanca do alçapão, pego o conteúdo secreto e destravo a parte principal do cofre. Precisamos de 5 minutos. Não mais. E a chave? Perguntou Calder. Ainda tá com McGraw. Vamos precisar improvisar. Improvisar. A palavra que sempre significou arriscar tudo. Na hora marcada, Jonah entrou no salão com os papéis do Departamento Federal em mãos. McGraw não estava. Quem o recebeu foi Thorne, como esperado. E lá estavam eles outra vez. Os olhos silenciosos de um homem que nunca duvidava. Apenas aguardava. Jonah começou a falar sobre lacunas nos registros, balançando papéis, pedindo explicações, pressionando com um vocabulário técnico que não dizia absolutamente nada. Mas o importante não era o que dizia. Era onde Thorne olhava. E naquele momento, ele não olhava para os fundos. Eli entrou pela lateral, camuflado pela movimentação da cozinha. Levava apenas uma pistola, um canivete e o papel com a anotação de Rose. Encontrou a estante. 3 livros, Bíblia, Machado, Gênesis. Puxou-os na sequência. Um estalo. O chão rangeu. Um painel de madeira deslizou, revelando uma alavanca, metálica oculta atrás de um suporte de bebidas. Ele puxou. O alçapão se abriu com um gemido rouco, como se estivesse respirando depois de anos em silêncio. Lá embaixo, escuro, frio e papel. Muito papel. Eli desceu. Era uma pequena câmara, com prateleiras de ferro enferrujado e caixas lacradas com cera negra. Pegou o que pôde. Pastas, envelopes, um diário com o nome de Jet Wentlow, um contrato, com o carimbo oficial da milícia de Tucson, provas, corrupção, chantagem. Subiu o mais rápido que pôde, fechou o alçapão, reposicionou os livros, mas ao virar deu de cara com Rose. Ela o encarava, séria, sem arma, sem sorriso. Ele não merece nada disso, sussurrou, mas vocês também não. Por que está nos ajudando? Porque, às vezes, destruir o inimigo é o único jeito de fugir da própria prisão. Ela se virou e saiu. Sem dizer mais nada, Eli sumiu antes que Thorne voltasse. À noite, Calder levou os documentos para esconderijo temporário fora da cidade. O ouro seria para o dia seguinte, no comboio. Mas os segredos já estavam nas mãos erradas, ou nas certas, dependendo do lado em que se está. E naquele fim de sexta-feira, sob o céu de um azul impossível, Eli e Jonah se olharam por um longo tempo. Nenhum dos dois disse nada, porque sabiam, no sábado tudo seria decidido. Sábado nasceu como uma sentença, sem nuvens, sem vento, sem piedade. A cidade parecia contida, como se prendesse a respiração antes do mergulho. Era o dia do comboio. O dia em que o ouro sairia de Dust Creek, escoltado por homens armados, cavalos treinados e o olhar atento de Clint McGraw. O plano era claro e brutal. Interceptar o comboio antes que cruzasse o desfiladeiro a leste, numa curva cega onde o som não se propaga e onde as balas voam antes do eco. O ataque seria rápido, cirúrgico, nada de conversa, só o silêncio da estratégia e o ruído, seco da pólvora, mas havia uma variável que os irmãos não controlavam: Thorne. Desde a fiscalização, ele passara a seguir Eli discretamente. E naquela manhã, ao observar os homens prepararem os cavalos no pátio de carga do salão, ele sabia. Algo estava errado, algo nos horários, nas ausências, no olhar de McGraw, que ultimamente andava mais silencioso do que nunca. Eli e Calder esperavam no alto da colina, a 2 quilômetros da cidade. Tiros de advertência não seriam usados. Seria tudo de uma vez. Interceptação, explosão da primeira carroça com dinamite no solo, eliminação dos guardas restantes e extração da carga principal. Jonah, no entanto, tinha outra missão: manter McGraw na cidade, impedi-lo de sair. Sabia que isso exigiria mais do que palavras, exigiria um blefe final. Por isso, ele foi até a casa do patriarca, sozinho. McGraw o recebeu no jardim interno, cercado de samambaias e silêncio. A casa era uma fortaleza de madeira escura e paredes grossas. Jonah entrou com passos firmes, mas o coração batia como tambor de guerra.
O que quer agora, federal? Perguntou McGraw sem levantar a voz. Provas, testemunhas. Justiça, respondeu Jonah. E o que posso oferecer em troca é tempo. McGraw encarou-o com desdém. Sabia que algo estava errado, mas antes que pudesse reagir, Rosie apareceu, ao lado de Jonah, em silêncio. Um gesto que dizia mais do que 1000 palavras. O pai a encarou como se ela fosse um fantasma, mas ela não recuou. O que vocês estão fazendo? Rosnou McGraw, começando o fim de um império. E ali o velho titubeou, pela primeira vez. Na estrada, o comboio avançava. 3 carroças, o ouro no meio, Thorne na dianteira, Harlan na retaguarda, todos armados, todos atentos, até o momento da explosão. Uma nuvem de poeira e fogo ergueu-se do chão. A primeira carroça voou pelos ares. Cavalos relincharam, homens gritaram. Eli surgiu da lateral com 2 tiros certeiros. Calder atirou do alto, derrubando Harlan com um disparo limpo no peito. Thorne reagiu. E ali, no meio do caos, no centro da estrada, começou o duelo que marcaria o destino da cidade. Ellie contra Thorne. 2 homens com passado de sangue e mãos firmes. A primeira troca de tiros foi rápida. Eli rolou para o lado, evitando o impacto. Thorne avançou como um touro furioso. Disparou 2 vezes. Errou por centímetros. Eli rolou para trás de uma carroça tombada. Sangue escorria de um corte no ombro. Thorne se aproximou. E foi então que Calder, de cima da colina, atirou. Mas errou. O som alertou Thorne, que girou e atirou de volta. Acertou Calder no flanco. O velho caiu, grunhindo. Mas o desvio deu a ele a janela de que precisava. Um disparo. Silêncio. Thorne caiu de joelhos e depois de lado. Morto. O ouro foi carregado para uma rota secundária, camuflado em barris de vinho. Eli, ferido, guiou a mula até um ponto seguro. Calder, sangrando, sobreviveu por pouco. O desfiladeiro estava coberto de corpos e fumaça, mas o ouro agora estava com eles. Na cidade, McGraw entendeu tudo ao ouvir o primeiro estampido. Rose virou as costas. Jonah desapareceu na poeira, e ali terminava o primeiro grande ato da queda. Mas a cidade ainda não havia cobrado seu preço. O fim do comboio não foi apenas um golpe bem-sucedido, foi um estilhaço lançado contra o coração de Dust Creek. Quando os ecos da explosão finalmente cessaram e os homens que restaram voltaram à cidade com olhos baixos e roupas queimadas, um novo tipo de silêncio se instaurou. Não o silêncio da paz, mas o do luto contido, o da fúria que antecede a resposta. Clint McGraw desceu até o porão da casa grande. Nunca fazia isso. O local era reservado para emergências, mas aquela era a maior de todas. Lá, entre vigas antigas e caixas de munição guardadas há mais de uma década, ele destrancou uma porta escondida. Por trás dela, registros, correspondências e armas. Mas o que McGraw queria não era fogo, era história. Retirou um dossiê, antigo, com os nomes Elias Reis e Jonah Reis. Fotografias esmaecidas, relatos de trambiques, duelos evitados, prisões escapadas. Ele os conhecia há mais tempo do que eles imaginavam. E agora entendia que havia subestimado o sangue que corria nas veias dos irmãos. Na mesma hora, deu a ordem ao xerife. Quero os 2. Mortos, mas tragam o menor vivo, se possível. Ele precisa ver o irmão morrer primeiro. Na ferraria, Eli cuidava do ferimento no ombro. A bala de Thorne raspara o osso, mas não chegara a penetrar. Por pouco. Calder estava deitado num catre improvisado, respirando entrecortado, mas ainda lúcido o suficiente para xingar o mundo. Eu devia ter ficado no Arizona, murmurou, cuspindo sangue. E perdido o melhor show do Oeste, rebateu Jonah, que havia acabado de chegar com uma expressão que não trazia vitória, apenas urgência. McGraw sabe de tudo, disse. Ele me olhou como se tivesse visto o fim da estrada. Não vai fugir, vai contra-atacar. Eli se levantou devagar, os olhos mais escuros que nunca. Então a gente termina agora. Naquela noite, Rose os procurou, sozinha, vestida de escuro como uma das sombras que sempre rodearam a cidade. Meu pai não vai correr, disse. Ele vai se trancar e esperar vocês virem. É assim que ele domina, no próprio território.
com as próprias regras. E você? Perguntou Jonah. Vai lutar por ele? Ela hesitou. Vou lutar contra o que ele se tornou. Rose entregou um mapa da casa principal, túnel de fuga, entradas secundárias, localização do quarto forte, onde McGraw guardava sua última arma, e também onde Eli sabia que tudo terminaria. Amanhã, disse Eli, antes do meio-dia. Quando a cidade estiver em suas rotinas, quando ninguém espera o som dos passos da morte. Rose o olhou por um longo tempo. Nenhum de vocês sairá limpo disso. Eli assentiu. A gente não veio aqui para sair limpo. No fim da noite, Jonah ficou sozinho do lado de fora da ferraria. O vento voltara a soprar, frio, cortante. Ele olhou para o céu, para as estrelas que pareciam zombar do caos dos homens. Na mão, o canivete que ganhou do pai antes de morrer. E no peito, um aperto que já não era medo, mas saudade de tudo, que poderia ter sido, e jamais seria. O sangue já corria, mesmo antes do tiroteio, porque a guerra que viria seria mais que vingança, seria pessoal. A manhã seguinte chegou sem aviso, sem canto de pássaros, sem esperança. Era sábado ainda, mas parecia o fim do mundo. Dust Creek acordou com o cheiro do medo preso nas paredes. A cidade sentia. Algo estava prestes a ruir. Eli, Jonah e Rose estavam prontos. Cada um vestia o próprio destino como uma armadura invisível. Não havia discursos, não havia promessas, havia um plano. O último. Entrar na casa de McGraw, pelo túnel antigo sob a lavanderia da praça, atravessar os corredores internos e chegar ao quarto blindado onde o barão se escondia. Só há uma chance, disse Eli. Entramos, tiramos ele do centro, acabamos com a raiz. O ouro foi só o começo. A cidade é o verdadeiro prêmio. Jonah assentiu, mas seus olhos denunciavam a verdade. Ele sabia que não haveria saída fácil. Sabia que alguém não voltaria. E, no fundo, já desconfiava quem seria. Rose os guiou pelo túnel. Era estreito, úmido, abafado. Um caminho escavado por contrabandistas décadas atrás, agora reutilizado por herdeiros da revolta. Eli ia à frente, arma em punho. Jonah no meio, com o mapa na mão. Rose atrás, vigiando as costas. Lá em cima, McGraw aguardava. Sozinho. Não. Havia chamado reforços. Sabia que os homens temem entrar na toca da serpente. Sabia que se o confronto era inevitável, melhor que fosse em seu terreno. O túnel levava até uma abertura disfarçada atrás de uma estante falsa no escritório secundário da casa. Eli forçou a madeira. Rangeu. A porta se abriu. O cômodo estava vazio. Tudo escuro, exceto a luz amarela que escapava por debaixo da porta do quarto forte. Eles avançaram. Não façam barulho, murmurou Rose. Há armadilhas. Havia mesmo. Arames tensionados, placas falsas no chão. Eli desativou 3 sem esforço. A quarta quase custou o braço de Jonah. Ele sabia que viriam, disse Eli. Está esperando. Quando chegaram à porta principal do quarto, havia algo escrito, com giz no chão. Não entrem ou não saem. Eli chutou a porta. Lá dentro, McGraw os esperava. Sentado, camisa limpa, mãos visíveis. Bonita entrada, disse com voz seca. Mas não pensem que são os primeiros. Já enterrei outros. Aqui. Irmãos também. Rose avançou, mas Eli a impediu. Não é sua luta, disse ele. É nossa. Jonah encarou o velho. Tudo isso por medo de perder? McGraw riu. Não. Por saber que nunca perdi. E então ele puxou o revólver. O tiroteio foi imediato. 3 tiros. Gritos. Sangue. Rose se jogou ao chão. Ele avançou. Jonah foi atingido de raspão. McGraw recuou para a parede, tentando acionar um mecanismo de defesa, mas era tarde. Eli atirou 2 vezes. Um no ombro, um no peito. O velho caiu, mas antes de morrer sorriu. Vocês acham que isso termina aqui? O sangue se espalhou no chão de madeira encerada, e com ele as últimas palavras do império de Dust Creek. No silêncio que se seguiu, só restava o som da respiração ofegante. Eli caiu de joelhos. Jonah o ajudou a se levantar. Rose observava o corpo do pai com olhos que não choravam, mas que também não sorriam.
Não houve aplausos, nem redenção. Só o vazio. Eles haviam entrado na cova, e agora precisariam descobrir como sair dela. O corpo de Clint McGraw esfriava no chão, mas a cidade ainda não sabia que seu rei estava morto. No alto da colina, a bandeira de Dust Creek tremulava como se nada tivesse acontecido, como se o coração que pulsava sob a terra ainda não tivesse parado. Mas ali, no interior daquela casa silenciosa, 3 pessoas sabiam. Algo definitivo acabara de acontecer. Eli limpava o sangue das mãos com um lenço velho. As mãos tremiam, não de medo, mas de cansaço. Jonah pressionava o ferimento leve no braço com um pedaço de tecido arrancado da cortina. Rose não se movia, não falou, não chorou. Apenas observava o chão como se tentasse ver através dele até onde os ossos da cidade estavam enterrados. Precisamos sair daqui, disse Eli, quebrando o silêncio. E depois? Perguntou Jonah. Acham mesmo que vão aceitar que McGraw morreu assim? Que a cidade vai simplesmente mudar? Eli sabia a resposta, mas ainda não tinha palavras para ela. Foi então que ouviram o som, um sino. Um único toque, vindo da torre da antiga capela. Alguém estava anunciando algo, ou chamando, ou alertando. Já sabem, disse Rose com a voz baixa, quase sussurrada. Os homens dele vão reagir, e não vão querer explicações. A fuga foi silenciosa. Voltaram pelo mesmo túnel, levando apenas uma sacola com documentos do quarto. Forte, cartas, contratos, mapas, provas do império construído com sangue e medo. Calder os esperava na ferraria, pálido, amargo, com o braço enfaixado de forma rudimentar. Foi você que matou ele? Perguntou ao ver Eli. Ele se matou quando criou tudo isso. Calder não sorriu. A cidade está se armando, já começaram a vasculhar casas. Procuram vocês. Temos que ir embora hoje à noite, disse Jonah. Não, rebateu Eli. Ainda não terminamos. Jonah se virou confuso. O quê? Eli ergueu os papéis. Isso aqui pode libertar a cidade, ou arruinar de vez quem sobrou. Temos que deixar tudo nas mãos certas, senão outro McGraw ocupa o trono. Naquela noite, o trio foi até a tipografia local. O dono, um homem velho de fala mansa e passado rebelde, concordou em imprimir cópias das cartas e contratos desde que seu nome não fosse citado. No dia seguinte, papéis começaram a aparecer, pregados em portas, jogados nas ruas, deixados nos bancos da igreja. E os podres de McGraw se espalharam como fogo em feno seco. Casas foram incendiadas, homens fugiram, outros morreram. Dust Creek não resistiu à verdade. Começou a quebrar por dentro, e entre os escombros, um novo tipo de medo surgia. O medo do vazio, de poder. O medo de que o que vinha depois fosse ainda pior. Na tarde do segundo dia, os irmãos estavam prontos para partir. Calder recusou o ouro prometido. Já tô velho demais para carregar maldição. Ele apertou sua mão, como quem reconhece. Um adversário digno. Jonas abraçou Rose sem dizer nada. Ela também não falou. Talvez porque já tivesse dito tudo com o que fez. Montaram os cavalos. O ouro escondido nas celas. Os documentos originais enterrados sob a capela e partiram. Mas a estrada, como sempre, cobra o seu preço. Jonah olhou para trás. Uma última vez. Dust Creek os via partir e os enterrava em memória antes mesmo que sumissem no horizonte. A estrada para fora de Dust Creek era longa, vazia e traiçoeira. O ouro pesava nas celas, mas o que realmente pesava nos ombros de Eli e Jonah era a certeza de que não havia volta. O passado estava enterrado na cidade, junto com o corpo de McGraw, e o futuro ainda era um deserto sem mapa. O silêncio entre os irmãos durou horas. O som dos cascos, o ranger das cordas, o farfalhar do vento nas pedras, era tudo o que restava. Até que Jonah, com a voz rouca, quebrou a quietude. Você acha que fizemos certo? Eli não respondeu de imediato. Olhava adiante, para a trilha, irregular entre as rochas. Certo e errado são coisas que só importam para os que têm tempo de se arrepender. Jonah suspirou. Sabia que o irmão falava de si mesmo, e também dele. Tinham vencido uma guerra,
mas o que perderam não era visível. Não era contável. Era o tipo de perda que só se sente no escuro. 3 dias depois chegaram à região conhecida como Paso del Lobo, um cânion estreito entre montanhas, onde muitos viajantes desapareceram tentando cortar caminho para o sul. Era um trecho inevitável, mas perigoso, perfeito para emboscadas. E foi ali que os fantasmas da estrada vieram cobrar sua dívida. 3 homens surgiram das rochas, armados, encapuzados. Não gritavam, apenas apontavam. Um gesto bastava. Queriam o ouro. E talvez mais. Um deles trazia um distintivo antigo, pendurado no pescoço como troféu. Eli e Jonah pararam os cavalos lentamente, as armas nas costas, o suor frio na nuca. "Tirem as bolsas", disse o homem do meio. Jonah desceu primeiro, mãos levantadas. Fez o que sabia fazer, falar. "Escutem. Não precisa disso. A gente divide. Vocês pegam metade, nós seguimos. Vivos. Ninguém perde tudo." O homem não respondeu. "Ou", continuou Jonah, "vocês matam a gente, e depois descobrem que metade do ouro está num lugar que só eu sei. O que acham?" O tiro veio rápido. Eli puxou a arma no mesmo instante. O duelo durou menos de 1 minuto. 4 tiros, um grito, poeira, sangue. 2 homens tombaram. O terceiro fugiu ferido, mancando, deixando um rastro de dor pelo cânion. Jonah caiu de joelhos respirando com dificuldade. Eu achei que ia morrer." "Vai morrer um dia", respondeu Eli, recolocando a arma na cintura. "Mas não hoje." Continuaram a cavalgada com a tensão no estômago. Sabiam que seriam caçados. Não por McGraw, mas por todos os que viam no ouro uma redenção rápida. A notícia do golpe se espalhava, e com ela, o mito dos irmãos Reyes. "Vamos virar lenda", disse Jonah com ironia. "Lendas não dormem", respondeu Eli. "Só morrem mais devagar." Naquela noite, acamparam sob um céu vazio, sem estrelas, e no silêncio da fogueira, ouviram um som distante, um lobo uivando. Mas ali, longe da cidade, os verdadeiros lobos eram eles. A paisagem mudou com o vento. O deserto, antes seco e estático, agora rugia como um animal ferido. As dunas dançavam violentamente e a areia cortava a pele como lâmina. Eli e Jonah haviam enfrentado pistoleiros, traições e emboscadas, mas agora enfrentavam a própria terra, e ela não perdoava. Era o início de uma tempestade de areia. O céu se fechou em vermelho opaco. A luz do sol desapareceu. Eles envolveram os rostos com panos úmidos, cobriram os olhos e apertaram os cintos das celas. O ouro, guardado em pacotes escondidos entre as mantas e ferragens, tremia com cada sopro do vento. Não havia abrigo, só uma direção, para frente. "Isso vai nos matar", gritou Jonah, tentando ser ouvido por cima do uivo da ventania. "Só se pararmos", respondeu Eli, com os olhos semicerrados. Horas se passaram. O tempo perdeu significado. Os cavalos relinchavam, aterrorizados, mas resistiam, até que, no fim da tarde, encontraram abrigo em uma caverna rasa entre 2 formações rochosas. Era estreita, mas suficiente para os proteger por algumas horas. Lá, dentro, sob o som da tempestade, os irmãos respiraram em silêncio. Jonah deitou no chão, exausto. O corpo coberto de areia, os lábios rachados, os olhos vermelhos. "Ainda acha que vale a pena?" Eli não respondeu. Olhava para o ouro e via, refletido em cada barra, os rostos dos que ficaram para trás. Calder, talvez morto. Rose, acorrentada, ao nome do pai. A cidade, destruída por dentro. "Não sei", disse finalmente. Mas agora é tarde demais para voltar. Na manhã seguinte o vento havia cessado. Mas o silêncio que ficou era estranho, pesado. Saíram da caverna com os cavalos em marcha lenta. A areia havia mudado o relevo. O caminho, antes claro, agora era um labirinto. Foi quando ouviram o estampido seco. Um tiro. Jonah caiu de joelhos, a perna acertada de raspão. Eli puxou a arma instintivamente e rolou para trás de uma pedra. O inimigo se revelava. O terceiro homem da emboscada no cânion. O que fugira ferido. Estava de volta, armado com um rifle e com sede de vingança.
O duelo começou, areia voando. Gritos abafados, a tensão cortando o ar como faca. Eli avançou por trás de uma formação. Jonah rastejou, arrastando a perna. O ouro caído entre os dois. Um alvo brilhante. Um convite à morte. Outro tiro. Eli disparou 2 vezes. O homem tombou. De vez o sangue escorria lentamente pela areia quente. E pela primeira vez, Jonah não conseguiu se levantar. Não vou conseguir continuar, disse entre dentes cerrados. Vai sim, respondeu Eli. Nem que eu te arraste até o inferno. Cortaram a calça. Estancaram o sangue. Usaram tiras de couro para prender a perna. Montaram de novo. Um cavalo para os dois. O outro carregando o ouro. E seguiram. Mais lentos. Mais feridos. Mas vivos. A tempestade passara. Mas os fantasmas continuavam à espreita. 3 dias depois da tempestade, o deserto começou a ceder. As dunas se transformaram em planícies secas, depois em colinas esparsas e, por fim, em uma vegetação tímida. Os irmãos haviam chegado ao limiar de uma terra sem nome, a última fronteira antes da liberdade ou da perdição. Jonah estava fraco. A ferida na perna inflamava. Febre, delírios. Falava coisas sem sentido, nomes de infância, velhas promessas, o som da voz do pai em noites de trovoada. Eli fazia o possível. Alimentava-o com água, raspava raízes secas, improvisava curativos. Mas sabia, o tempo estava acabando. Aguenta firme, murmurava. Falta pouco, só mais um pouco, mas faltava mais do que distância. Faltava direção. O ouro estava seguro, ainda bem escondido nas bolsas duplas, mas Eli começava a entender que não havia lugar no mapa onde aquele peso pudesse ser deixado. O ouro não era fuga, era condenação. Na curva de uma trilha entre pedras surgiu a esperança, El Pinar, um vilarejo esquecido quase fora dos mapas. Casinhas de barro, um poço seco no centro, uma igreja sem sino. Gente simples, desconfiada. Mas ali talvez pudessem descansar, ou ao menos sobreviver. Eli entrou com Jonah nos braços. Um velho sacerdote correu ao encontro deles, seguido por uma mulher indígena de feições duras e olhos sábios. Levaram Jonah para dentro da pequena igreja, improvisaram uma maca, aqueceram água. Eli, pela primeira vez, largou a arma e esperou. Durante 2 dias não houve tiros, nem fugas. Só o som dos ventos leves, o cheiro de ervas medicinais e as vozes calmas dos que não perguntavam nada. No 3º dia, Jonah melhorou. Pouco, mas o suficiente para abrir os olhos e sorrir. Estamos mortos? Não, ainda não, que pena. No fim da tarde, o velho sacerdote chamou Eli. Ajudamos vocês porque estavam morrendo. Mas isso não é terra sem história. Já houve guerra aqui. Já houve dor. Se trouxerem mais, não podemos protegê-los, Liz. Entendeu? A presença deles era uma bomba relógio, o ouro uma maldição. E logo alguém apareceria. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, viu um vulto na entrada do vilarejo. Um homem de chapéu largo, cavalo escuro, expressão dura. Não era da cidade, nem da região. Era um caçador de recompensas. Eli soube, de imediato. Dust Creek mandara recado. Mas ali, naquele fim de estrada, ele não deixaria que tudo terminasse assim. Não com Jonah ferido. Não depois de tudo, porque a fronteira era real e estava prestes a ser atravessada. Com sangue. Se fosse preciso, o homem no cavalo escuro chamava-se Ryland Dorn, um nome que já circulava em sussurros entre os becos do oeste. Era mais que um caçador de recompensas. Era executor de dívidas antigas. Contratado por quem tinha dinheiro, mas não coragem. E agora ele estava em El Pinar, por Eli e Jonah Reyes. Eli o viu antes mesmo de desmontar. Ryland tinha a calma dos que nunca erram. Um coldre desgastado no quadril direito, um rifle com entalhes de marcas de morte e olhos que não sorriam. Ele desmontou sem pressa. Cumprimentou o velho padre. Pediu água, como se fosse apenas mais um viajante. Mas Eli sabia, ele viera para matar. Jonah ainda se recuperava. Conseguia sentar com dificuldade,
mas o rosto denunciava a dor. Quando ouviu o nome Raylan, a febre pareceu voltar. Ele é real? Perguntou. Mais do que qualquer um de nós, respondeu Eli. E agora? Eli ficou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou sua arma e começou a limpá-la. Agora, a gente termina isso. Naquela noite, Eli foi até a igreja. Sentou-se ao lado do padre, que colava páginas antigas de um evangelho corroído pela poeira. Sei quem ele é, disse o velho. Já passou por aqui uma vez há muitos anos. Levou um homem, trouxe uma viúva. Ele quer o ouro. Não, quer o nome, a lenda. A cabeça, Eli sabia. E era por isso que, ao invés de fugir, decidiu esperar. Ao amanhecer, Raylan bateu à porta da igreja. Só quero o ferido, disse. Você pode sair andando. Ele não. Eli saiu para enfrentá-lo, na rua central do vilarejo. Os moradores assistiam de longe, escondidos entre janelas e cortinas. A velha mulher que cuidara de Jonah colocava a mão sobre o peito rezando baixo. 2 homens. 2 passados de sangue. 2 tiros. Raylan foi mais rápido, mas Eli era mais preciso. A bala de Raylan atingiu o ombro de Eli, mas a de Eli atravessou o peito do caçador. Raylan cambaleou. Caiu de joelhos. Ainda tentou erguer o rifle, mas o corpo já não respondia. Você não é herói, disse cuspindo sangue. Eu sei, respondeu Eli, e atirou a última vez. O vilarejo ficou em silêncio. O padre o ajudou a voltar para dentro. Jonah chorou ao vê-lo ferido, mas Eli sorriu apesar da dor. Acabou? Não, respondeu Jonah. Mas quase. Naquela noite enterraram Raylan fora dos muros, sem nome, sem cruz, como se o passado enfim começasse a ser coberto. Eli sabia. A redenção não viria com aplausos, nem com ouro. Viria com silêncio, com sobrevivência e talvez, só talvez, com um pouco de paz. Raylan Dorn estava morto, enterrado longe de tudo, mas sua sombra ainda pairava sobre Elpinar. Os irmãos Reis sabiam que ele fora apenas o primeiro de muitos que viriam quando soubessem que o ouro ainda existia. A paz era frágil, e o tempo curto. Jonah já conseguia caminhar com apoio. Estava mais magro, mais calado. As dores físicas diminuíam, mas as feridas internas, essas se aprofundavam. Havia olhares que ele evitava. Havia perguntas que não. Fazia mais. E agora? Perguntou ele sentado à beira do poço seco. A gente some? Enterra o ouro? Compra uma nova identidade? Eli sentou ao lado, sujo, ainda enfaixado. Não dá para comprar um novo passado. Só dá para tentar não. Repetir o antigo. O vilarejo começava a desconfiar. Mesmo com a gratidão pelas curas e pelos mantimentos que os irmãos haviam trocado, o peso das barras escondidas, o tiroteio, o homem morto, tudo criava tensão. Eles sabiam, precisavam partir, mas não sem pagar o preço da liberdade. Na calada da noite, Eli cavalgou até uma ravina a oeste da aldeia. Ali abriu um buraco com as mãos, até os dedos sangrarem. Jonah chegou em silêncio, com uma caixa de madeira simples. Nela estavam as barras de ouro restantes. Não todas, mas quase. Tá fazendo isso por quê? Perguntou. Porque não vale a pena morrer rico, se não pode dormir em paz. E assim, enterraram o ouro, uma cova no meio do nada. Nenhuma marca, nenhuma cruz. Somente a certeza de que aquilo um dia arrastaria outro homem ao inferno. Na manhã seguinte, se despediram do povoado. O padre os abençoou. A mulher que cuidara de Jonah entregou a ele um amuleto de osso. E o vento, como testemunha muda, os empurrou para a estrada mais uma vez. Seguiram rumo ao sul, para um lugar que ainda não tinha nome. Eli sentia o corpo mais leve. Jonah, o coração mais pesado. Mas os dois, vivos. Na estrada, viram 2 forasteiros montados. Um deles segurava um cartaz de procurado. O nome era de Eli. A recompensa havia aumentado, mas o rosto era o de Jonah. Jonah sorriu. Parece que agora eu sou o mais perigoso. Eli apenas respondeu. Sempre foi. Deram meia volta. Escolheram uma rota diferente. Porque liberdade, no Velho Oeste, nunca é um ponto de chegada, é sempre uma fuga contínua.
Enquanto os irmãos Reis seguiam seu caminho rumo ao sul, longe da poeira e da violência, Dust Creek se desfazia em silêncio. Sem McGraw, sem ouro, sem o medo que sustentava sua ordem, a cidade entrou em colapso. Primeiro, foram os homens armados, fugiram com o pouco que restava. Depois, os comerciantes fecharam as portas e, por fim, as famílias começaram a abandonar suas casas uma a uma. A bandeira do condado continuava erguida, mas ninguém mais olhava para ela. O saloon foi saqueado. O cofre, estourado por saqueadores que não encontraram mais do que madeira e poeira. A velha estante, com a Bíblia, Machado e Gênesis, fora arrancada, deixando um buraco seco no chão. O alçapão estava vazio. Os documentos desaparecidos. Só restavam os ecos. Rose McGraw ainda estava lá. Por escolha, por orgulho ou por culpa, ninguém sabia ao certo. Caminhava entre os escombros da cidade como uma assombração. Não falava com ninguém. Passava as noites sentada na varanda da casa que já fora um castelo, esperando, por notícias, por justiça ou por um castigo. No 7º dia após a morte do pai, queimou os retratos da família no quintal. Não por vingança, mas por libertação. Na manhã seguinte, partiu a cavalo, sem rumo, sem despedidas. De Dust Creek, só restavam cinzas. Em um pequeno povoado do norte, um menino folheava um jornal velho trazido por um viajante. Nas últimas páginas, uma nota. Clint McGraw, o Barão do Oeste, morto em circunstâncias não esclarecidas. Cidade de Dust Creek, em estado de abandono. Quem matou ele, pai? O homem do jornal não respondeu. Apenas apertou os olhos ao horizonte e murmurou. 2 irmãos. 2 fantasmas. Nas estradas poeirentas do sul, Eli e Jonah continuavam sua marcha lenta. Nenhum dos 2 mencionava a cidade, mas a cada noite, quando o silêncio era maior do que o cansaço, os nomes retornavam. Calder, Rose, Thorne, McGraw, todos enterrados, de um jeito ou de outro. Eli às vezes parava para desenhar marcas nas pedras, um símbolo que só ele entendia. Uma lembrança de onde estiveram, ou talvez um aviso para quem viesse depois. Jonah carregava o amuleto de osso no pescoço. Tocava-o antes de dormir. Não era fé, era memória. Eles não sabiam se estavam indo para algum lugar ou apenas fugindo daquilo que se tornaram, mas sabiam que atrás deles o oeste queimava e à frente a última sombra aguardava. O fim chegou sem aviso, como tudo no Velho Oeste. A última trilha cortava um vale silencioso, seco como um ossário. O céu era um manto de cinza esmaecido e os corvos circulavam alto, como se sentissem que algo terminava ali. Eli e Jonah cavalgavam há dias sem destino. Claro, a comida escasseava, a água era racionada. E o ouro já não pesava tanto nas bolsas quanto nas consciências. Estavam mudos havia horas, apenas cavalos e poeira. Foi numa curva entre rochas que tudo mudou. Um estalo. Depois o som seco de um disparo. Eli caiu do cavalo antes que Jonah pudesse reagir. O sangue escorria do flanco, quente e vermelho como sempre fora. Ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Jonah desmontou correndo, arrastando-o para trás de uma pedra. "Fica comigo", gritou. "Eli, fica comigo!" Eli tossiu. Sorriu. O sangue nos dentes. "Você sempre foi mais rápido", murmurou. "Para com isso. Vamos sair dessa." Mas Eli sabia. O mundo não quer 2 de nós andando por aí. Um já é demais. Os olhos dele começavam a pesar. O ouro. Você sabe o que fazer. Jonah segurou sua mão. Forte, como se pudesse segurar o tempo. "Eu não quero isso, Eli. Sua voz falhou. "Não tem querer, irmão. Só tem o que é." E então, o som cessou. Não o do vento, nem dos corvos. Som do coração Eli Reis estava morto. Jonah cavalgou sozinho pelos 2 dias seguintes. Levava o corpo do irmão enrolado em lona, preso à cela. Encontrou uma encosta no fim do deserto. Enterrou Eli ali sem cruz, sem nome. Apenas com o canivete do pai cravado na pedra ao lado. Ali, o Velho Oeste ganhou mais um túmulo.
Jonas seguiu adiante, o ouro nas costas, as lágrimas nos olhos. Não, mais um trapaceiro, nem um fugitivo. Agora apenas um homem marcado, um fantasma. Chegou ao fim do mapa onde ninguém pergunta de onde você veio, onde só importava o que você traz. E ali, ele desapareceu. Ninguém mais ouviu falar dos irmãos reis. Mas, vez ou outra, um velho contador de histórias jura que viu ao longe um cavaleiro solitário atravessar a planície com os olhos fixos, no horizonte, carregando nas costas o peso do ouro, e na alma, o peso da perda.